Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é teu nome. Aleluia. Livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Uma palavra curta e objetiva. Glória, glória, glória a Deus. Deus. O Senhor quer fazer mudanças dentro dos lares. Glória a Deus. Marcos 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Marcos. Marcos, capítulo 5, versículo 21. Aleluia. Marcos 5, 21. Aleluia. Santo é o teu nome, glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti. Aleluia. Louvado e agradecido é teu nome. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém? Na língua do título, ela diz assim: a filha de Jairo. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. E vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e me ponhas as mãos para que saia e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão e apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com os médicos, despido de tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso antes, ia a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dele, entre a multidão, e o tocou no seu vestido. Porque dizia: se não somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do sangue. E sentiu que seu corpo estava curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesma saíra, voltou para a multidão e disse: quem me tocou os meus vestidos? E disse: seus discípulos. Vê a multidão aperta e diz: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver o que fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja curada do teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, que disseram: a tua filha está morta, para que fadas o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito em pranto. E entrando ele disse-lhe: por que vos avançais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, tendo-lhes feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse: Talita, cumi. Que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse que lhe dissesse deste. Me desse de comer. Amém? Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus tremendo, mais uma vez se encontramos na tua presença. Todavia, Senhor amado, que eu diminui que o Senhor desça, Senhor amado, estamos aqui como servo para ouvir a tua voz, Senhor, e aprender contigo.
Meu Deus amado, aleluia, fala conosco de uma maneira linda e poderosa, fala com vidas que estão ao redor dessa casa de oração. Fala, Senhor, enquanto estivermos aqui, Senhor, tu tens a autoridade, o poder, a liberdade para falar, para operar, para revelar, Senhor amado. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Pode Deus. se acertar, um minutinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 5, eu já ministrei algumas vezes essa palavra. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele está passando de uma banda para o outro, aleluia, com os discípulos. E ao descer do barco, aleluia, a Bíblia diz que a multidão, aleluia, começa a oprimir e apertar o mestre. Igreja, a Bíblia diz que em determinado tempo, a Bíblia diz que Jairo, ele é um homem importante, ele é o principal da sinagoga. E a Bíblia diz que ele chega até o mestre e se prostra na presença de Jesus e diz: Senhor, salva. A Bíblia diz, igreja, que este pai está desesperado para que Jesus possa curar a tua filha. A Bíblia diz que ele pede para que Jesus venha até a casa dele para que possa operar um milagre, porque ele tem ouvido os feitos de Jesus de Nazaré. Ele tem ouvido falar que Jesus é diferente, Jesus tem curado, Jesus tem libertado, Jesus tem feito uma obra extraordinária. E a Bíblia diz que esse homem é importante. Porém, perante a tua filha, pela tua filha, ele não vai olhar o teu título, ele não vai olhar, aleluia, o teu rótulo, ele não vai olhar para a sociedade, mesmo sendo importante, ele vai se prostrar na presença de Jesus. Igreja, a Bíblia diz que Jesus está indo até a casa de Jairo com Jairo, e a Bíblia diz que ele separa algumas pessoas para ir com ele, não são todos, que vai, aleluia, com Jesus até a casa de Jairo. E a Bíblia diz que no caminho, aleluia, a multidão está apertando Jesus, aleluia, e de repente Jesus sente um toque diferente, aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele para, ele observa, aleluia, quem lhe tocou, porque alguém havia lhe tocado. E os discípulos vão olhar para Jesus e vai dizer: mestre, a multidão te oprime e te aperta e tu perguntas quem lhe tocou. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai olhar e vai dizer: foi um toque diferente. Aleluia. Aleluia. Foi algo diferente. Louvado o nome do Senhor. E a Bíblia diz que, onde nós lemos, que ele começa a olhar em volta e procurar quem havia lhe tocado. E a Bíblia diz que esta mulher, há 12 anos, ela padecia de uma enfermidade chamada por nome hemorragia. Essa mulher tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos, aleluia, ela gastou todos os seus bens, a sua economia, aleluia, sabe Deus lá o que ela tem feito ou tem vendido para os médicos para curá-la. E há 12 anos, a Bíblia diz que essa mulher, aleluia, ela vem padecendo deste fluxo de sangue. Talvez no início da vida dessa jovem igreja, aleluia, ela via, aleluia, com as amigas, passar pelo ciclo menstrual, aleluia, e saírem muito bem. Mas com ela é diferente. A Bíblia diz que isso é cessante, isso não para, isso é continuadamente, aleluia, na tua vida. E a Bíblia diz que ela gasta todo o teu recurso em busca de uma cura. E a Bíblia diz, igreja, que Jesus ele vai observar e ela com temor e tremendo, ela vai chegar à presença do Senhor e dizer: mestre, foi eu quem toquei. E ela vai contar a história e o seu testemunho para Jesus. E a Bíblia diz, nós vemos que o que a Bíblia dizia é real, que Jesus vai dizer: filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Aleluia. É necessário estar na presença do Senhor, aleluia. E é necessário vermos aqui na primeira passagem, aleluia, duas histórias, aleluia, dois testemunhos, da qual, aleluia, um homem muito importante, ele vai, aleluia, largar, aleluia, o seu rótulo, ele vai largar o seu título, ele vai deixar a sua capa e vai se prostrar até Jesus, aleluia, dizendo: Senhor, vem até mim e salva minha filha, porque, aleluia, estava moribunda, ou seja, estava enferma para a morte. A Bíblia diz que no outro cenário, há uma mulher já adulta que sofre, aleluia, de uma hemorragia há 12 anos. Aleluia. Quantos anos a filha de Jairo tem? 12 anos. Quantos anos essa mulher sofre? Há 12 anos. Deus jamais vai fazer algo, aleluia, sem direção. Jesus jamais vai fazer algo sem propósito. E a Bíblia diz que, aleluia, essa mulher era curada e ela se torna sã. Aleluia, pela graça e a misericórdia do Senhor. Não é porque ela somente tocou ou porque ela usou a fé,
foi a maneira que ela chegou à presença do Senhor. Ela chegou na presença do Senhor com fé, aleluia, temendo e tremendo. Aleluia, não foi, aleluia, o toque, mas a maneira de tocar. Não é como você entra na casa do Senhor, mas como você vai à casa do Senhor. Entrar como você entra, mas como entra, aleluia, como vai. Se você entrar de qualquer maneira, sairá de qualquer maneira. Mas se você entrar com um propósito, sairá diferente. Essa mulher não tinha propósito, ir à presença do Senhor e ser curada. Jairo tinha um propósito, ir à presença do Senhor, aleluia, que a tua filha seria curada. Entenda, igreja, que não é, aleluia, somente o ir, mas é por que ir, aleluia, para que ir, aleluia. Saímos de casa e viemos à casa do Senhor, não à toa, não para sentar ou fazer volume, não para sentar e ouvir um pastor pregar ou ouvir uma irmã cantar, mas viemos à casa do Senhor, aleluia, para, aleluia, oferecer ao Senhor, aleluia, para dizer ao Senhor quão bom e quão suave é e adorar ao Senhor. Não é a maneira que você vem, mas é por que você vem. Aleluia. Muitos estão entrando e saindo na casa do Senhor de qualquer maneira. Se você perguntar para um jovem de hoje em dia qual foi a palavra ministrada no final do culto, talvez ele não vai saber responder. Porque dentro da igreja ele está distraído com várias coisas, menos focado no propósito que é adorar o Senhor. Aleluia. Estamos vendo, aleluia, uma geração a qual está crescendo, a qual estão dizendo, quero conhecer Jesus, aleluia, da boca para fora, mas não querem pagar o preço para conhecer o Jesus. Aleluia. E essa mulher, ela pagou um alto preço, porque, aleluia, a doença que ela tinha, e a enfermidade a qual, aleluia, o teu corpo tinha, entendemos que ela não poderia estar no meio da multidão. Aleluia, era lei, era regra, que essa mulher que enferma não podia estar no meio de ninguém. É por isso que a Bíblia diz, a história diz, que ela foi aos poucos se arrastando por meio da multidão, para tocar nas orlas do vestido do Senhor. Aleluia, muitas das vezes não precisamos gritar. Muitas das vezes não precisamos rodar, nem sapatear ou falar alto para que alguém veja que você está conversando com o Senhor. É na simples maneira. É somente não tocar na orla do vestido do Senhor. Aleluia. E o Senhor considerar a graça a ti. Glória a Deus. A Bíblia diz, igreja, que essa mulher era curada. Glórias a Deus. Então Jesus segue o caminho, seguindo Jairo à tua casa. A Bíblia diz no outro cenário que essa criança de 12 anos, aleluia, está, aleluia, enferma. E antes de chegar à casa de Jairo, um dos empregados, um dos funcionários de Jairo, vai chegar a ele e vai dizer, olha meu senhor, despeça o mestre para que ele vá, porque a tua filha já morreu. No meio do caminho, vem a notícia errada. No meio do caminho vem a notícia a qual nós esperamos, olha, despeça o mestre, porque a tua filha já morreu. Igreja, como pai, deve ser doloroso receber uma notícia dessa. Aleluia, só que Jairo, ele não saiu da tua casa para incomodar o mestre à toa. Jairo, ele não saiu da tua casa para dar uma volta à toa. Jairo, ele não saiu da tua casa, aleluia, para ir ver a multidão o que estava acontecendo. Não. Igreja, entenda que esta mulher e este pai, ele sai de casa com um propósito. Qual é o propósito que você veio na casa do Senhor? Aleluia. Qual é o propósito que você veio à presença do Senhor? Essa mulher, ela tinha um propósito de ir à presença do Senhor e ser curada. Jairo tinha um propósito de ir à casa, aleluia, à presença do Senhor, aleluia, para que o Senhor pudesse vir até a casa dele, para que a tua filha seja curada. Igreja, não é como você sai, mas é por que você sai. Igreja, a Bíblia diz que chegando lá, Jesus, aleluia, ele vai observar e vai ver que há muitos chorando, muitos entrando. Então ele peça para que algumas pessoas se retirem. Fica somente Tiago, João, aleluia, alguns com ele, a mãe e o pai da menina. E a Bíblia diz que eles vão dizer, aleluia, que a menina está no versículo 41, ele vai dizer, ele tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que seja, ou traduzido, menina, a ti te digo, levanta-te. Igreja, não há nada impossível para o meu Deus e para o teu Deus. Aleluia. Não há nada impossível para o Deus de Israel. O cenário, aleluia, era de morte. Mas quem estava entrando na casa de Jairo tinha o poder da vida. O cenário era de luto. Mas Jairo saiu da tua casa para buscar vida e vida com abundância. Jairo, ele saiu da tua casa para buscar, aleluia, o milagre, aleluia, para a tua casa.
Talvez nós viemos aqui na casa do Senhor, não por nós, mas por alguém que ficou em casa. Talvez nós viemos à presença do Senhor orar neste frio, aleluia, que o Senhor nos concede, aleluia, não por nós, mas por alguém, aleluia, da nossa família. Já ele não foi buscar o mestre para ele, mas pela tua filha. Aleluia. E enquanto estivermos buscando por alguém, enquanto estivermos com propósito na presença do Senhor, milagre acontece. Se for sincero, milagre acontece. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia diz que o Senhor ele toma esta jovem pela toró e diz ali da cama, levanta-te. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E logo se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, olha que coisa linda. Jesus ele chega num cenário que é de morte. Jesus ele entra numa casa onde a morte está, aleluia, reinando. Só que a Bíblia diz que onde Jesus entra há diferença. Onde Jesus entra, aleluia, a tristeza ela salta de alegria. Onde Jesus entra, a morte ela tem que bater em retirada. Onde Jesus entra, aleluia, a mudança acontece. Onde Jesus entra, aleluia, algo sobrenatural tem que acontecer. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Igreja, aleluia. Convide o Senhor para a tua casa nessa noite. Convide o Senhor, aleluia, para ir contigo para casa. Porque muitas vezes nós falamos, eu vou à casa do Senhor. Mas não convidamos o Senhor para vir à nossa casa. Aleluia. Muitas vezes falamos, eu vou à casa do Senhor. Mas será que nós falamos, Senhor, entra na minha casa? Glória a Deus. Senhor, aleluia, peço um convidado sobre a minha casa. Porque muitas vezes lembramos do Senhor só no momento difícil. Mas o Senhor ele não quer ser convidado somente num cenário de luto. O Senhor ele não quer ser convidado somente num cenário de perda. O Senhor ele não quer ser convidado só no momento difícil. O Senhor ele também quer ser convidado no momento abundante, no momento de alegria, no momento, aleluia, que tudo está dando certo. O Senhor ele quer ser convidado constantemente à tua casa. Aleluia. Igreja, a Bíblia diz que essa menina levanta, ele entrega aos pais e todos ficam maravilhados com o que o Senhor havia de fazer. Aleluia. Todos ficam maravilhados com o feito que Jesus tinha feito. Aleluia, acabado de realizar. Glória a Deus. Igreja, então não há nada impossível para Deus. Aleluia. Eu não sei qual é o propósito que você vem à casa do Senhor. Eu tenho um propósito. A missionária Rosana tem um. Eu creio que a irmã também tem um. A pastora Patrícia tem um. Todos nós saímos com um propósito para a casa do Senhor. Glória a Deus. Só que qual é o propósito que você sai da casa do Senhor para a tua casa? Aleluia, essa mulher, há 12 anos, ela tentou de todas as maneiras e tudo que ela tinha. Aleluia. E nada tomou jeito. E nada foi suficiente para curá-la. Então ela entendeu que o que é da terra, aleluia, o homem resolve. Aleluia. O que é do céu, o Senhor ele resolve. Glória a Deus. Aleluia. Estes dois cenários, agora encontramos de 12 anos, aleluia, entendemos que o que é para o homem fazer, Deus não vai para o homem. Aleluia. O que é para Deus fazer, pode deixar que Ele faz bem feito. Aleluia. Aleluia. Pode entender, aleluia, que ela gastou tudo o que tinha. Não resolveu. Talvez diminuiu, mas não resolveu. E quando ela entrega ao Senhor, quando ela vai à presença do Senhor, e ela busca ao Senhor, a causa dela é solucionada. Glória a Jesus. Talvez você está lutando aí com as tuas mãos, com as tuas forças, e essa causa talvez é para o Senhor resolver. Muitas das vezes colocamos a mão e impedimos o agir de Deus. Aleluia. Muitas das vezes pedimos, aleluia, algo para o Senhor, mas queremos resolver da nossa maneira. Entenda. Se você pediu para o Senhor, deixa o Senhor fazer. Se você Aleluia. pediu para o Senhor fazer, então deixa Ele trabalhar. Glória a Aleluia. Deus. Já Ele pediu, Ele não falou como seria feito. Já Ele pediu, mestre, vem até minha casa e coloque as tuas mãos. Ele falou, Senhor, vai até minha casa e faz isso. Ele não deu ordem a Jesus. Ele somente pediu. Aleluia. Não tente ensinar o Senhor a trabalhar, porque Ele sabe como trabalhar. Não tente ensinar o Senhor a fazer, porque Ele sabe como fazer. Aleluia. E a Bíblia diz que o que era para a morte sobre aquela vida, 12 anos daquela mulher, aleluia, o Senhor trouxe vida e alegria. O que era para a morte daquela família e tristeza, o Senhor trouxe vida. Hoje o Senhor traz vida para a tua casa. Hoje o Senhor traz vida para a tua história. E quando eu digo para a tua história, eu não estou falando só, aleluia, quando eu digo vida, aleluia, eu não digo vida só física, eu digo espiritual. Glória a Deus. Porque a vida nós estamos vendo é vida espirituais morrendo. Pessoas morrendo na vida espiritual.
Já não ora, já não busca, já não jejua, já não consagra ao Senhor. Eles estão se afastando do Senhor. E a Bíblia diz que o que nos afasta do Senhor é o pecado. A única coisa que nos afasta da presença do Senhor é o pecado. Aleluia. Podemos ver muitos, a igrejas cheia, barrotada, mas às vezes sai vazia. Verdade. Às vezes pessoas entram, ouvem o louvor, ouvem uma palavra, aleluia, muito linda, uma palavra de teologia muito linda, mas sai vazia. Verdade. Porque não saiu com propósito. Porque não foi, aleluia, com o intuito de adorar o Senhor. Porque não foi com o intuito, aleluia, de fazer, aleluia, uma oferta ao Senhor. Eu não estou falando financeiro, eu estou falando que a melhor oferta é a nossa adoração sincera. Aleluia, glória Eu a estou falando Deus. aqui, igreja, aleluia, de propósito. Qual é o propósito que você tem na presença do Senhor? Qual é o propósito que você sai da tua casa um dia de frio para ir à casa do Senhor? Aleluia. Coloque isso na sua mente. Qual é o propósito? Será que eu estou indo para adorar? Ou será que eu estou indo só para fazer o louco porque a irmã gosta? Ou para não fazer feio porque a irmã me convidou? Mas será que você está vindo para adorar? Aleluia, eu saí de casa hoje com o espírito de gratidão. Glória a Deus. Hoje eu saí de casa e falei, Senhor, eu vou para a tua casa, eu não quero pedir, eu quero agradecer. Glória a Porque Deus. eu entendo que quando eu agradeço, o Senhor prepara o que eu preciso. Aleluia, ao dobrar o joelho, aleluia, eu comecei a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, está fazendo e fará. Porque a bênção do Senhor sobre a nossa vida é constante. Aleluia, muitas das vezes não paramos para dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não vi livramento, mas o Senhor deu. Aleluia. Muitas vezes não paramos para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado até mesmo por não permitir, às vezes, eu sair de casa para fazer algo, porque foi livramento. Obrigado, Senhor amado, por tudo. Porque tudo que o Senhor faz, igreja, na nossa vida, aleluia, tem um porquê. Aleluia, esse dia eu fui trabalhar e eu perdi o ônibus. Aleluia. Eu fiquei meio que bravo. Eu falei, Senhor, eu tenho horário. 8h30 era para estar lá, porque vai ter reunião. E eu preciso estar lá. Já era 8h45, quase 9h. Aleluia. E aí na hora, como ser humano, eu fiquei meio bravo, porque compromisso é compromisso também. Assim como temos compromisso com o Senhor, temos que ter compromisso com o homem. Aleluia. E meu chefe ligando para mim, aleluia, falou, onde você está? Já são 8h45. Aleluia. Eu falei, olha, perdi o ônibus. Eu pego o ônibus ali perto da faculdade. Falei, perdi o ônibus. Vou chegar atrasado. E quando eu acabei de desligar o telefone, encostou um carro. Aleluia. Era um rapaz também que estava indo trabalhar. Ele falou, acabei de te ver. Entra, me deu uma carona, graças a Deus. E quando eu passei pelo ônibus, o ônibus havia estourado a roda. Dúvida nova. O ônibus estava parado mais adiante porque tinha uma roda da frente que estava estourada. Então o Senhor, Ele sabe as maneiras de dar livramento. Aleluia. Talvez se eu tivesse entrado dentro daquele ônibus, aleluia, se aquele carro, aleluia, aquela roda tivesse estourado, talvez, aleluia, não sabemos se o ônibus tivesse capotado. E aí? Será que eu estaria aqui hoje? Aleluia. É como a pastora Patrícia sempre me ensinou, desde quando eu entrei no ministério. Antes de mim ser pastor, antes de sair de casa, ore ao Senhor. Aleluia, glória a Ore ao Deus. Senhor. E ao voltar para casa, também ore ao Senhor. Porque, aleluia, aquele que começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Glória a Deus. Então, igreja, eu Aleluia. estou falando sobre propósito. Qual é o propósito que você vem à casa do Senhor? Aleluia. Aleluia. Todos nós temos um propósito. Aleluia. E se nós temos algo sobre a nossa vida, aleluia, então faça o melhor. Aleluia. Se dedique o melhor. Entregue o melhor. Para Deus nunca é meia boca, sempre é o melhor. Aleluia. Glória a Deus. Já ele foi à presença do Senhor, aleluia, com o melhor, com fé. Aleluia. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi à presença do Senhor com o melhor, com fé. Glória a Deus. É a fé. Se você tiver uma fé, a fé do tamanho do grão de mostarda, eles eram os transportes para o meio do mar, ele transportou. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, aleluia, a palavra nessa noite, aleluia, não é como você sai da tua casa, mas é o porquê você sai da tua casa. Aleluia. Deus já falou que operando Ele, ninguém impedirá. Se você querer esperar a glória do Senhor, Ele entra, Ele muda, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele ressuscita. Glória a Deus. Aleluia. Só que para ver isso é necessário, aleluia,
ter uma mudança também dentro de nós. Amém. Aleluia. Então entenda, não é como você vem à casa do Senhor, mas para que você vem à casa do Senhor? Glória. Aleluia. Não é como você vem à presença do Senhor, mas o porquê você vem à presença do Senhor. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que todos os sacerdotes, eles se preparavam antes de entrar na presença de Deus. Eles tinham, aleluia, suas vestes, aleluia, suas sandálias. Não poderia sequer ter um grão de poeira na barra das suas vestes. Porque tinha que ser impecável para entrar na presença do Senhor. E não é diferente. Aleluia, embora não prestamos sacrifícios como antigamente, mas na presença do Senhor tem que se entrar, aleluia, da maneira certa de entrar. Aleluia, temos a maneira certa de se reverenciar na presença do Senhor. Então, para tudo, na casa do Senhor, aleluia, existe a maneira certa de propósito. Não é como você vem, mas o porquê você vem. Glória a Deus. Aleluia. Sai. Aleluia. Nós somente não viemos à casa do Senhor para nos encher e guardar. Não, somos vaso. O vaso ele serve para ser enchido. Aleluia. E serve para saciar a sede. Aleluia. O vaso ele serve para ser enchido. Aleluia. E também, aleluia, transbordar outras vidas. Aleluia. Assim somos nós, na presença do Senhor. Olhamos, buscamos, viemos à casa do Senhor. O Senhor nos enche, o Senhor nos capacita. Mas também lá fora temos que, aleluia, desejar, aleluia, entregar o que foi vestido na presença do Senhor. Então entenda, se nós viemos para aprender, aleluia, ter conhecimento, temos que passar o conhecimento da gente. Amém? Você pode ficar essa noite. Aleluia, glória a Louvado Deus. do Senhor. Essa foi a palavra dessa noite. Que o Senhor possa diante a ti, aleluia, curar, aleluia, aqueles que estão enfermos dentro da tua casa. Que o Senhor possa diante a ti e libertar quem necessita da libertação. Aleluia, que o Senhor possa diante a ti, aleluia, lembrar sobre a tua casa, para que o impossível não aconteça. Porque operando o Senhor, quem impedirá. Glória a Deus. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Maravilhoso Deus, eterno Pai, maravilhoso. Nessa noite louvamos a Ti e dizemos obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, entendemos que não há nada impossível para o Senhor. O que é para o homem faz. E o que é para o Senhor resolve. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta linda palavra, a qual entendemos que o Senhor nos segura, que o Senhor nos liberta, que o Senhor Deus, meu Pai, que, aleluia, vai, Senhor, onde o homem não vai, toca onde o homem não toca, Senhor, o Senhor Deus, o sobrenatural do impossível. Meu Deus, guarda tuas filhas ao voltar para casa, guarda, Senhor, a nossa vida, Senhor, ao voltarmos para o nosso lar. Meu Deus, vá, Senhor amado, diante de nós, Senhor, vá na nossa frente, meu Pai, e entra, Senhor, em nosso lar. Que o Senhor possa curar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa libertar, Senhor, também dentro do nosso lar. Assim como o Senhor na casa de Jairo, aleluia, houve mudança, houve cenário, houve ressurreição. Entra no nosso lar e ressuscita o que está morto, seja físico ou seja espiritual. Ressuscita, Senhor, o que está morto. Talvez é um sonho, talvez é o perdão de alguém, talvez, Senhor amado, aquele aleluia, o que está morto é a comunicação dentro dos lares. Meu Pai, ressuscita. Ressuscita, Senhor, nessa noite, meu Pai, para que possa haver perdão, possa haver amor, meu Pai, porque o mundo está com falta de amor. Porque, meu Deus, estamos vendo, Senhor amado, o mundo, aleluia, e o amor se esfriando, meu Pai. Mas sobre a Tua palavra, Senhor amado, dizemos, Senhor amado, Jesus amado, ressuscita esse amor nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estenda tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. E graças a Deus, quem tem a paz do Senhor, vamos despedir. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado, em nome do Senhor Jesus. Alguém recebeu a oração.